3 atitudes para viver uma vida abençoada. Aí começa de agora. Mateus capítulo 6, 22 e 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Os olhos são a candeia do corpo. A primeira coisa que eu quero falar é sobre essa janela da alma, essa candeia do corpo que são os olhos. Quando a gente fala de janela, a gente lembra de visão, né? Aquilo que a gente consegue ver. Nós fazíamos um congresso de casais muito bom no Malibu Palace Hotel, o melhor hotel de Cabo Frio, de frente para a Praia do Forte. E aí era um desespero muito grande, porque eram poucos quartos de frente para o mar. E aí os critérios que a gente usava para colocar as pessoas eram variados, mas sempre buscando, dentro do nosso entendimento, alternar e ser o mais justo possível. Uma vez nós usamos o critério do pagamento. Pessoa que estava pagou à vista. A gente colocou, quem pagou à vista vai ficar de frente para o mar. Pessoa que não atrasava o pagamento, pagava certinho, vai ficar de frente para o mar, né? Pessoa que a gente tinha que ficar caçando, mandar gente atrás para o cara pagar, meu irmão. O cara fugindo, diz que eu não estou não, é o pastor Wander que está ligando, diz que eu não estou não. Essa pessoa vai ficar de frente lá para os fundos. Brincadeira, tá, irmão? O critério era mais em relação à frente para o mar. Por que as pessoas gostam de ficar de frente para o mar? Por causa da janela. Janela fala de visão. E aquilo que nós vemos, ela influencia a nossa alma, né? Quando a gente viaja ou a gente passeia e olha coisas bonitas, belas, isso nos faz bem. Isso traz uma influência no nosso estado de espírito. Você olha para o mar, aquela ondinha batendo ali, o casal ficava até mais animado depois para a comunhão deles, né? Parece que os casais que ficavam de frente para o mar tinham mais comunhão do que os que não ficavam. Por quê? Por causa dos olhos, daquilo que se vê. Jesus disse: olha, a janela da alma são os olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. A gente tem uma tendência a receber de uma forma muito grande aquilo que nós vemos, né? Até na questão sexual para os casados, para o solteiro também, mas sexo biblicamente é só para casado. Mas tudo começa com um olhar, com aquilo que você vê, o estímulo, o interesse. É por isso que a gente recomenda, quando fala para casais, né, pro camarada, né, botar ali um pijaminha bonitinho, não ficar com aquela camisa lá da época que eu era infância, do Leonel Brizola, para governador Leonel Brizola. O cara tem aquela camisa ainda, meu irmão. E a mulher botar ali um baby doll bonitinho, uma roupa de dormir bonita. Não precisa se vestir de tiazinha, não. É só botar uma roupa bonitinha, legal, que isso já desperta. Os olhos são uma janela do nosso corpo por onde entram influências. Através dos olhos, as nossas sensações são despertadas. O nosso desejo é tocado. Quando você vai aquelas confeitarias, aquelas lojas que vendem um monte de doce, tem gente que se alimenta só em olhar. Você para e fica ali, ó.
a água começa a cair aqui, começa a babar. Porque entrou nos olhos. Nós precisamos cuidar com aquilo que nós vemos. Temos falado, temos insistido sobre a necessidade de cuidarmos com programa de televisão. A televisão, ela tem exercido uma influência extraordinária. Desde a minha geração, a geração anterior nem tanto, mas desde a minha geração até os dias de hoje, a televisão tem influenciado, tem moldado comportamentos. E tudo começa com os olhos. A janela da alma são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. E Jesus adverte: tenham cuidado para que a luz que está em vocês não sejam trevas. Eu acredito que da mesma forma que Satanás, ele se faz passar por anjo de luz para trazer engano, muitas vezes podemos nos enganar a respeito da nossa própria luz. Jesus diz: cuide para que a luz que há em ti não sejam trevas. O negócio é tão sério, é tão importante essa questão dos olhos, que em Mateus capítulo 5, versículo 29, Sabrina vai nos ajudar e vai projetar. Mateus 5, 29, a palavra diz: se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. É claro que Jesus está trabalhando de uma forma figurada. Ele não está falando de fato para você enfiar uma faca e arrancar o teu olho fora. Ele está querendo dizer que a coisa é tão séria e tão importante que algumas pessoas, por não usar bem essa janela da alma que são os olhos, elas vão mergulhando, elas vão entrando numa situação de pecado e de afastamento de Deus. E a coisa é tão séria e tão importante que, se ela não tomar medidas urgentes, ela pode se perder totalmente e, como Jesus mesmo disse, ter todo o seu corpo sendo lançado no inferno. O inferno é um lugar de dor, o inferno é um lugar de sofrimento. Ali a Bíblia diz que o fogo nunca se apaga, o bicho nunca morre. Quem for lançado no inferno estará ali por toda a eternidade. Por isso Jesus faz uma advertência séria para nós. Jovem, cuidado com o que você vê no celular, no computador, na televisão. Adulto, cuidado com o que você vê no celular, no computador, na televisão. Cuidado. Eu sou de uma época que a gente ia para a escola e aí tinha uns colegas que não eram crentes, pegavam a revista pornográfica do pai e levavam escondido para a escola. Eu não tinha revista pornográfica porque a família toda crente. Mas aí o colega levava e aí, meu irmão, aglomerava em volta da revista a galera, né? E aí eu estava lá e via também. Aí uma vez colocaram lá, naquela época, nas bancas de jornal, uma revista Playboy, banca de jornal, uma atriz global daquela época. Aquelas atrizes globais naquela época ficavam nessa revista. Aí eu olhei aquela revista assim, eu, caramba, vou ter que comprar essa revista. Mas o que eu vou fazer com essa revista? Onde que eu vou botar essa revista? Eu sei que a tentação foi tão grande que eu comprei. Eu comprei a revista, levei para casa, coloquei dentro da minha gaveta, coloquei a roupa por cima, mas quem arrumava a minha gaveta era minha mãe. Aí eu pensei, eu vou ser descoberto aqui. O que eu fiz? Peguei aquela porcaria daquela revista, rasguei e joguei fora. Eu sou dessa época, irmãos.
Só que hoje não. Até para pecar era mais difícil. Hoje não. Hoje basta um clique que as pessoas acessam. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Pornografia vicia. É um vício tão crônico, tão grave, e tão cruel, que é uma escravidão. O pecado é uma escravidão. Se alguém não consegue vencer o pecado, Jesus disse: aquele que comete pecado é escravo do pecado. É uma escravidão. E a escravidão ela é sempre danosa, é sempre prejudicial. E tudo começa muitas vezes pela abertura da janela da alma, que são os olhos. O que tem? Vou só ver, curiosidade. E aquilo vai te prendendo. E aí a gente precisa dessa advertência de Jesus. Tomar muito cuidado para que a luz que há em nós não se transforme em trevas. Vocês estão entendendo? Amém? Êxodo 20, versículo 17. Olha só o que o Senhor diz. Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. A cobiça começa por aonde, irmãos? Pelos olhos. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos. Nos dias de hoje, os seus funcionários, os discípulos do irmão, né? Os líderes de outra igreja. Não cobiçarás os seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. A pessoa passa. Lembra de um personagem que tinha na televisão? O cara tinha um olho desse tamanho, meu irmão. O cara bota o olhão, meu irmão, o negócio até a planta murcha na hora quando bota aquele olho gigante. Tem muita gente, irmãos, Deus tem um chamado para cada um. O teu chamado é teu. Você erra quando você quer que o seu chamado seja o chamado de outra pessoa. Tem muita gente por aí querendo ser Ana Paula Valadão, sem ser Ana Paula Valadão. Tem muita gente por aí querendo ser Cláudio Duarte, sem ser Cláudio Duarte. O que tem de pastor contando piada o tempo todo e não está mais pregando a palavra, porque quer ser Cláudio Duarte, não está no gibi. Deus tem um chamado específico para cada um, irmãos. Até a tua mulher é tua, porque Deus sabia. E Deus tinha um propósito, que a sua mulher seria a sua. Aí tu fica de olho na mulher do outro, fica de olho no marido da outra. Se você tem o que tem, é por um motivo, porque algo aconteceu. Talvez a tua situação financeira hoje seja resultado de uma vida de falta de investimento. Ou talvez não. Talvez você não estudou o que teu irmão estudou. Talvez você não passou pelo que teu irmão passou. Talvez você não se dedicou no estudo como seu irmão se dedicou. É por isso que o irmão hoje, ele de repente passou num concurso e tem um salário que você gostaria de ter. Ou talvez o irmão se dedicou e se aplicou na área empresarial e ele prosperou, ele cresceu, ele seguiu princípios, ele trabalhou etapas, ele fez coisas que outras pessoas não fizeram. E muito mais do que isso, Deus tinha aquele propósito para ele. Paulo disse, olha, um pregou, um plantou, outro regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Isso se aplica à vida da igreja, isso se aplica à vida ministerial, mas isso se aplica às coisas da vida, irmãos. E muitas vezes nós queremos viver a vida do outro, passamos a desejar aquilo que é do outro. E aí você olha para o teu marido, olha só que traste que eu me casei. Olha para a mulher, né?
olha só, meu irmão, que cruz que eu estou carregando. Porque muitas vezes entramos na esfera da cobiça, da comparação, e queremos viver a vida que Deus não tem para nós vivermos. Se você tem a sua casa, seja agradecido por ela. Se você tem o seu carro, ainda que não seja o melhor carro, o carro do mundo. Eu andei muito de Uber nos Estados Unidos, né? O mesmo aplicativo, muito mais barato que o táxi lá, né? E você podia pagar em cartão de crédito. Eu andei no Uber popular. Irmãos, Uber popular de lá, nem Uber Black tem um carro daquele. Eu falei para a Cristiane, aqui não tem nenhum carro no nível do meu. Meu carro é um Fiat Punto. Não é tão ruim assim, né? Não é o carro, mas não é tão ruim assim. Mas meu carro lá, meu irmão, eu acho que nem joga fora um carro desse igual o meu lá. Não vi um. Nós muitas vezes queremos pautar a nossa vida, a nossa existência aqui na terra, baseado na expectativa da cobiça, querer ter algo que Deus não tem para nós termos. Tem gente querendo ser missionário e Deus não chamou para ser missionário. Tem gente querendo ser empresário bem-sucedido e Deus não tem isso para a vida dessa pessoa. Tem gente querendo ser pastor e Deus não tem isso para a vida da pessoa. Eu lembro de uma história muito interessante de um homem de Deus que queria ser pastor. O cara queria demais ser pastor. Ele disse: Senhor, eu quero ser pastor. E Deus falou para ele: não, cara, você vai ser empresário. Ele: não, mas eu quero ser pastor. Deus falou: não, você vai ser empresário. Ele insistiu demais, mas Deus disse que não, e ele obedeceu. Porque às vezes nós desobedecemos a Deus e nós construímos a nossa própria trajetória da nossa maneira, ao nosso bel prazer. E aquele homem, ele obedeceu a Deus, contrariado, mas obedeceu, e ele foi ser empresário. E a empresa dele trabalhava num ramo, um ramo importante, e ele conseguiu se expandir para outros países. E aí o princípio que ele usou foi o mesmo que ele usou na empresa local. Ele começou a fazer o seguinte: para cada funcionário descrente, ele contratava um funcionário crente. Então era 1 para 1. E esse funcionário crente, ele tinha como missão evangelizar o descrente. E ele começou a ganhar um monte de gente assim para Jesus. Cada funcionário crente ganhava um descrente. E se aquele funcionário crente não ganhava aquele descrente, ele mudava de setor. Você não vai ficar aqui não, vai para outro setor. E botava um outro crente mais frutífero para ganhar aquela pessoa para Jesus. E esse empresário ganhou centenas e centenas de pessoas para Jesus. Com o lucro que a empresa dele tinha, ele financiava a obra de Deus, ele investia na igreja local, ele investia no sustento de missionários. Porque Deus o chamou para cumprir um propósito. Mas nós muitas vezes, porque cobiçamos, porque desejamos, porque abrimos a janela dos nossos olhos para almejar algo que não é nosso, ou que não temos por direito, como a mulher do próximo, ou o marido da próxima. Cara bonitão, saradão. Eu ia fazer um estrago com aquele homem ali. Ia mesmo. Deixa eu contar uma coisa para você. Querido, o pecado sexual é um dos pecados que trazem mais consequências. Deus perdoa? Perdoa, irmãos. Pastor, se eu pecar sexualmente, eu não vou ser perdoado. Vai ser perdoado. É só você se arrepender de verdade e abandonar o seu pecado. Deus perdoa. Mas o pecado sexual, ele traz 3 consequências imediatas. Primeira consequência, ele toca nas nossas finanças. O pecado sexual traz empobrecimento, traz miséria. Segunda coisa, traz doença física. Terceira coisa, traz a presença de demônios. Pecado sexual é grave porque é um pecado contra o corpo. Deus advertiu: se alguém destruir
o templo de Deus, Deus o destruirá. Vocês estão entendendo? Você vai se arrepender, Jesus vai te perdoar, mas ele é um pecado mais sério, mais grave, do ponto de vista teológico. Não cobiçarás aquilo que é do teu próximo. E tudo começa com um olhar. E tudo começa. Esse despertamento, ele começa com os olhos. Cuide dos teus olhos, cuide daquilo que você vê, cuide daquilo que você ouve, cuide daquilo que você conversa. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Tanta gente desviando porque começou num relacionamento de amizade com pessoas encapetadas. Não, pastor, eu estou namorando agora esse rapaz, ele não é crente, mas é tão bonzinho. Eu estou namorando. E, queridos, uma coisa quando o casal se converte, já casado, e vem ou se converte só um, né? Agora, outra coisa é o jovem da igreja que é ensinado e ele ir buscar um namoro com uma pessoa que não é crente. Teologicamente, uma pessoa que é nascida de novo, quem é o pai dessa pessoa? Quem? Baseado nesse mesmo princípio teológico, se você casar com um descrente, quem vai ser o teu sogro? As más conversações corrompem os bons costumes. Amém? Amém aí? Ok? Posso continuar aqui? Beleza. A janela da alma são os olhos. Eu vou passar para o segundo ponto, senão eu não vou conseguir acabar. Segunda coisa, segunda atitude para viver uma vida abençoada. A primeira é você cuidar da janela da alma, que são os olhos. Segunda é guardar o coração. Provérbios 4, 23. Guardar o coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vidas. Jesus disse, olha, não é o que entra pela boca que contamina, mas é o que sai da boca. Porque o que sai da boca procede do coração. Os fariseus estavam chamando a atenção de Jesus, porque os discípulos de Jesus não eram muito adequados na prática de higiene. Eles comiam sem lavar as mãos. E era costume judaico lavar as mãos antes de comer. Como temos esse costume também aqui no Brasil. E também tem um outro costume que eu quero lembrar, principalmente para os homens: lavar as mãos depois que saírem do banheiro. Outro dia o irmão saiu do banheiro ali. Eu estava indo para o banheiro. Queria me cumprimentar, meu irmão. Está amarrado. Aí teve um outro que foi mais rápido do que eu, enfiou a mão. Aí eu consegui fugir a mão, segurei ele por aqui, ele me segurou por aqui. O cara saiu do banheiro, meu irmão, não lavou a mão. Aí o que eu fiz? Cheguei em casa, botei a camisa para lavar. Aí os fariseus começaram a repreender Jesus. Os seus discípulos comem sem lavar as mãos. Jesus olhou para ele e falou, olha, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai da boca, porque o que sai da boca procede do coração. Não tira o texto não, querida, deixa o texto para nós. O que sai da boca procede do coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O problema, você sabe quando a gente começa num relacionamento que era uma bênção, e daqui a pouco a gente começa a nutrir coisas no coração. Daqui a pouco até ouvir a voz da pessoa já faz mal para a gente. Sabe por quê? Porque você não guardou o coração.
A pessoa chega na igreja, eu amo essa igreja é um presente de Deus para mim. Daqui a pouco a pessoa ouviu o nome da igreja, ela já fica chateada, porque não guardou o coração. Casou com o homem dos sonhos, a mulher dos sonhos. Com o passar do tempo, eu ouvi a voz do indivíduo, já dá uma coisa ruim. Saber que vai ter que ir para casa já dá um mal-estar. Quantas pessoas, eu trabalhei com um camarada que ele saía do trabalho, ele ficava, né, ele passava um lugar, passava em outro, ele ficava postergando a sua ida para casa, porque ele ia ter que chegar em casa e se deparar com aquela pessoa que ele casou. Nós precisamos guardar o nosso coração, irmãos. Judas não guardou seu coração em relação ao seu líder, por isso Satanás entrou nele. João 13, 27. João 13, 27. Judas não guardou o coração dele em relação a Jesus. Jesus chega para Judas e fala: olha, o que você tem que fazer, faça depressa. Naquele momento Satanás entrou nele. Quando nós não guardamos o nosso coração, nós abrimos uma brecha espiritual para a ação de demônios. Eu vou esclarecer um pouco mais. Mateus capítulo 5, Jesus diz: olha, se você tem alguma coisa contra o teu irmão e você for apresentar a sua oferta, deixa a tua oferta no altar, vai, reconcilia-te com o teu irmão, para depois apresentá-la a Deus. E eu gosto de esclarecer, para evitar que aquele irmão mais 7-1, pastor, eu não estou ofertando, porque eu ainda tenho que resolver um problema com meu irmão. Então, Jesus diz, ó, deixa no altar. Então não é para ficar no teu bolso, é deixar no altar. Aí você vai e resolve o teu problema com o teu irmão. E aí Jesus diz: concilia-te depressa enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça de ser lançado numa prisão. Em verdade vos digo que não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Quando nós guardamos pendência no nosso coração em relação a alguém e não perdoamos, nós colocamos a pessoa em uma prisão e ao mesmo tempo entramos numa prisão. Precisamos guardar o nosso coração. Ah, pastor, mas eu quero prender a mesma pessoa. Você vai prender a si mesmo. Quando nós não perdoamos, nós tomamos veneno, querendo que o outro vá morrer. Tem um escritor que diz isso: quando não perdoamos, nós bebemos veneno, querendo que o outro morra. Mas você que está morrendo, você que está sendo envenenado. Muitos relacionamentos têm sido prejudicados por não guardar o seu coração. Muitos têm se esfriado por não guardar o coração. Começa a colher coisas do mundo, começa a viver um estilo mundano, começa a se interessar por coisas seculares, em demasia, e o coração vai esfriando. A sua fé, a sua vontade de congregar, a sua vontade de servir ao Senhor, o desejo de estar junto com os irmãos, vai esfriando. Quando nós guardamos o nosso coração, nós preparamos o nosso vaso para receber mais da parte de Deus. Quantos querem receber mais da parte de Deus? Guarda o teu coração, irmão. Deus vai derramar mais na sua vida, mas você precisa guardar o seu coração. Vamos ler Salmo 51, 16 e 17. Um coração guardado e protegido torna-se um coração de fácil quebrantamento. Olha só o que o texto diz: pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Olha só que coisa interessante o salmista está falando. Senhor, tu não desejas sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. O próximo:
Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito, irmãos. Sabe por que nós não nos quebrantamos? Porque nós queremos, da nossa maneira, da nossa forma, resolver as nossas próprias questões. Nós não queremos sair por baixo. Nós não queremos que o outro prevaleça. Nós não queremos perder a discussão. Nós deveríamos desejar, não ganhar a discussão, mas nós deveríamos desejar nos esvaziarmos de nós mesmos. Nós deveríamos desejar ardentemente ter um coração mais quebrantado, mais sensível às coisas de Deus. Porque se nós não cuidarmos, há uma tendência natural de endurecermos o nosso coração. Foi isso que impediu que o povo de Israel entrasse na terra prometida. Parece que nós estamos longe da realidade deles, mas não estamos, não. Você quer ver um exemplo? Deus fazia sinais no meio daquele povo. E aí nós dizemos, caramba, como é que aquele povo, vendo tais sinais, não se quebrantaram, não adoraram a Deus, não obedeceram à voz do Senhor? E aí, irmãos, a gente testemunha aqui, olha, a pessoa estava com câncer e Jesus curou. Aí, alguém, será que curou mesmo? Será que era câncer mesmo? Sabe por quê? Porque muitas vezes nosso coração está ficando endurecido. Tem pessoas que são capazes de chorar assistindo um filme, mas não são capazes de chorar na presença de Deus, enquanto o louvor está sendo ministrado, enquanto a palavra está sendo ministrada. Irmão, se você não chora enquanto a palavra de Deus está sendo ministrada, não estou falando de chorar sempre, não. Sentar no banco, pastor, Jesus curou a Lázaro. Não é isso. É a presença do Espírito, é o falar divino. Às vezes um texto menciona algo que Deus fez ou algo que Deus falou. Isso precisa tocar nosso coração, irmãos. Só um coração quebrantado tem essa sensibilidade. Vocês estão aí, amém? Sacrifício para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Um mau coração ou um coração ímpio é estabelecido a partir de escolhas. Representa não um erro ou um pecado cometido, mas um estilo de vida. Nenhum coração se endurece da noite para o dia, mas ele vai se endurecendo a partir das escolhas que você vai fazendo, a partir do estilo de vida que você vai vivendo. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Ser justo ou ímpio é representado pela sua fé, que é demonstrada pela forma como você vive. O justo viverá pela fé. O teu estilo de vida vai indicar se você é justo ou ímpio. Nós somos salvos pela fé. Amém? Nós somos salvos pela graça. Nós não dependemos de obras para perdoar os nossos pecados. O sacrifício de Cristo na cruz é suficiente. Mas a partir do momento que temos a nossa vida transformada pela obra redentora de Cristo, o nosso estilo de vida não é mais o mesmo estilo de vida que vivemos antes. O justo viverá pela fé. E fé na palavra, fé nos princípios da palavra, obediência à palavra. Tiago diz: mostra-me a tua fé sem as obras, que eu mostrarei a minha fé através das minhas obras, porque a fé sem as obras é morta. É o teu estilo de vida que vai indicar se você é justo ou ímpio. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e nós precisamos viver assim, irmãos. Nós estamos na contramão, irmãos. Não se espante, nós estamos na contramão.
nós estamos vivendo num mundo que cada vez mais nós estaremos na contramão. Até algum tempo atrás, nós já éramos na contramão, mas existiam valores familiares, valores sociais, que a maioria das pessoas de bem entendiam que eram valores para serem defendidos. Mas a tendência é que quanto mais se aproxime do fim, nós fiquemos cada vez mais sozinhos em relação aos princípios e valores da palavra. Vocês estão entendendo, amém? E a terceira coisa que eu quero falar. Primeiro falamos sobre a janela da alma, que são os olhos. Depois guardar o coração, porque o coração são as fontes de vida. Se você não guardar o seu coração, você vai mudar a tua forma de ser. E você precisa cuidar, porque o coração é enganoso, amém? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem conhecerá, diz a palavra de Deus no livro de Jeremias. Precisamos guardar o coração, porque quando guardamos o coração, nós protegemos a nossa vida. Nós protegemos aquilo que nós somos. Amém? Em terceiro lugar, trabalhe para obter o domínio daquilo que você fala. Tiago 3, a partir do versículo 1. Tiago 3, a partir do versículo 1. Nós vamos até o 12. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberão mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pôde domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Não pode proceder de uma mesma fonte, irmãos. A nossa boca é uma fonte. Da nossa boca pode proceder água doce ou água amarga. Da nossa boca pode proceder bênção ou maldição. Tiago fala que nós temos essa capacidade, nós temos esse poder de liberar, quando abrimos a nossa boca, bênção ou maldição, água doce ou água amarga. Mas ele fala que não, nós não podemos agir assim, irmãos. Querido, você não pode ser um instrumento de bênção e maldição ao mesmo tempo. Faça da sua boca uma fonte poderosa de bênçãos, amém? Lembre-se, no dia do juízo nós seremos julgados. Mateus 12:36 diz: toda palavra inútil que sair da nossa boca, teremos que prestar contas no dia do juízo. Mateus 12:36. Tem uma outra versão que diz toda palavra frívola.
toda palavra inútil que sair da nossa boca, nós vamos ter que prestar contas no dia do juízo. A nossa boca precisa ser para abençoar, irmãos, para edificar. Deus criou todas as coisas por sua palavra, né? Deus sempre valorizou a palavra. Na criação do universo, Deus o fez através da sua palavra. Jesus nos ensinou a usar a palavra e proferir o seu nome para curar, expulsar demônios e exercer autoridade. A palavra representa e indica a nossa procedência. A autoridade que é indicada através da palavra, ela nos assemelha, ela indica de que reino nós somos. Tiago diz que nossas palavras têm o poder de desatar bênção e maldição, mas ele chama a atenção que da nossa boca não pode sair maldição, irmãos. Eu fico surpreso quando eu ouço histórias de pessoas que saíram de uma igreja e a liderança daquela igreja amaldiçoou a pessoa. Eu fico impressionado. Da onde surgiu isso? Nós somos abençoadores, amém? Se nós não pudermos abrir a nossa boca para abençoar, porque algumas vezes Deus não permite que nós abençoemos, não amaldiçoar nunca. Às vezes eu percebo que uma pessoa está saindo da igreja por motivos errados. Eu sei que aquilo que ela está fazendo não vai trazer bênção para a vida dela, mas eu não amaldiçoo de maneira nenhuma. Sabe o que eu faço? Sabe qual a estratégia que eu uso? Eu não posso abençoar algo que Deus não está abençoando. Então o que eu faço? Olha, eu vou torcer por você para dar tudo certo. Espero que você seja uma bênção. Espero que você, cresça. Para quê? Para que eu não abençoe algo que Deus não abençoa. Você quer ver um exemplo? Eu não faço casamento entre um crente e um incrédulo. Por quê? Como é que eu vou impetrar a bênção no casal? Como é que eu vou abençoar algo que Deus não abençoa, que Deus não aprova? Mas eu faço casamento entre dois não crentes. Uma vez eu fui convidado para fazer um casamento no exército, de duas pessoas não crentes. Eu fui, salão de festa lotado lá, de gente lá do exército, oficiais, um monte de gente lá. E eu fui lá fazer o casamento de dois não crentes. Mas uma vez uma pessoa da nossa igreja saiu da nossa igreja aqui porque eu não fazia casamento entre um crente e um incrédulo. Irmãos, eu não tenho como ir contra a palavra de Deus. Abençoar algo que Deus definitivamente não abençoa. É por isso que eu estava falando mãe, é tão bonitinha, é tão bonzinho, é melhor do que muita gente na igreja. E é verdade, às vezes tem muito sangue ruim na igreja. Mas isso não muda a realidade espiritual. É por isso que você tem que orar para buscar a direção do Senhor. Devemos abençoar e nunca amaldiçoar. Romanos 12:14 diz: abençoem aqueles que vos perseguem. Abençoais, não amaldiçoem. Abençoem, não amaldiçoem. Abençoem aqueles que vos perseguem. Coisa de doido, não é mesmo? Abençoar aquele que está te perseguindo. Aquele teu patrão no trabalho está te perseguindo, doido para te mandar embora. Aí você, ao invés de amaldiçoar o cara, você abençoa. Isso é loucura, não é loucura, irmãos? O evangelho verdadeiro é loucura. O evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você vai amontoar brasas de fogo em sua cabeça. Ouviste o que foi dito
aos antigos. Amarás o teu próximo e aborrecerás aos teus inimigos. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Bendizei aos que vos maldizem, para que sejais perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, que faz com que a sua chuva caia sobre maus e sobre bons, sobre justos e sobre injustos. Sede, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Você pode dizer glória a Deus? Não diga aquilo que Deus não disse. Lembra, a sua boca precisa ser uma fonte de bênção. Tem pessoas que estão usando a sua própria boca para trazer ruína na sua própria vida. Não diga o que Deus não disse. Eu não encontro nas Escrituras, nenhum lugar das Escrituras, Deus diminuindo ninguém. A palavra de Deus é sempre uma palavra de encorajamento, fortalecimento, é uma palavra para desatar crescimento, desatar conquistas, é uma palavra poderosa. Não diga o que Deus não disse, declare a palavra, prefira sempre confiar na palavra. Amém? O tolo, ele fala bobagens, ele maldiz os outros e a si próprio, e quando ele é confrontado, ele diz: eu estava falando de brincadeira. Isso é tolice. Tem um escritor muito conceituado, é piada, tá, irmãos? Não é escritor conceituado, não, é o Romário. O Romário disse que o Pelé calado é um poeta. Uma vez que estavam uma discussão aí na Copa de 94, se quem era melhor, se era Zico ou Romário, e aí Pelé falou alguma coisa que o Romário não gostou, discordou, e falou que Pelé calado é um poeta. A Bíblia diz, não estou me referindo ao Pelé, essa foi uma frase do Romário, o pensamento dele, mas a Bíblia diz que o tolo calado, até o tolo calado, ele parece ser sábio. Você olha um tolo, o cara é extremamente tolo, mas ele está de boca fechada. Aí você fica olhando, o cara é tranquilo, né? É gente boa, né? Esse cara parece ser um cara sábio, prudente. O cara que fala demais, irmãos, está sempre querendo, né? Ele evidencia muitas vezes aquilo que ele não tem de crescimento. É por isso que a gente precisa ter muita sabedoria, estar sempre pronto para ouvir e ser tardio para falar. Provérbios 26, 18 e 19 fala sobre isso, sobre não falar e depois dizer, e agir, depois dizer que fez por brincadeira. Declare e fale coisas boas acerca dos outros e de si mesmo. É melhor ficar calado do que ser uma fonte de águas amargas. É melhor não falar nada do que abrir a boca para trazer problemas na vida dos outros, para amaldiçoar. Eu sempre conto aqui de uma irmã que eu conheci, muito amiga do pastor Jorge, da pastora Débora. Lembra do pastor Jorge, ministrou aqui, seminário de louvor? Quem lembra faz assim? O nome dessa irmã, Raquel. E ela um dia chegou na igreja que a gente chegou muito doente, no estágio terminal de câncer. Ela tinha pouco tempo de vida. Eles moravam no Rio Branco, e o médico falou: olha, vai lá para perto da sua família, porque você vai morrer, pouco tempo de vida, você não tem mais muito tempo. E quando ela chegou na igreja, nós fomos orar por aquela situação. E naquele momento manifestou um demônio na vida daquela mulher. E quando foi perguntado qual era o nome do demônio, o demônio respondeu: meu nome é Chatinha. Eu nunca tinha ouvido um demônio com o nome de Chatinha, irmãos. Eu acho que eu só ouvi esse nome aquela vez, depois nunca mais ouvi. E aí estava orando para que a mulher fosse curada e manifestou o demônio.
E aí, quando perguntado por que ele entrou na vida dela, e aí ele contou que a mãe daquela mulher atraiu, trouxe ele, porque chamava ela de chatinha o tempo todo. Naquele momento foi mandado liberar a mente daquela mulher para confirmar a informação. Foi perguntado para ela sobre isso, e ela confirmou, e ela disse que ela era uma criança muito enjoada quando era pequena, e a mãe dela falava o tempo todo para ela, se referindo a ela como chatinha. Você é muito chatinha, você é chatinha, você é chatinha. E aquele demônio disse que através daquela palavra ele pôde entrar na vida daquela mulher. E era aquele demônio que estava acompanhando a vida dela a vida inteira. E naquele momento já havia colocado um câncer e tinha a intenção de matá-la. Naquele momento nós fizemos contato, o líder da igreja fez contato através daquela mulher com a mãe e pediu que a mãe retirasse aquelas palavras e abençoasse. O demônio foi expulso, ela ainda passou por um processo, não foi uma coisa imediata, mas em poucos meses ela estava num hospital, internada para morrer de câncer, e ela dizia: olha, eu estou curada, Jesus me curou, eu já estou curada, Jesus me curou. Porque naquela noite ela recebeu uma palavra na igreja que Deus estava curando, que aquele demônio que ia matá-la não estava mais na vida dela. E ela tomou para si aquela palavra, creu em fé e continuou fazendo o tratamento, e a situação dela agravou a tal ponto que os médicos pegaram aquele biombo e fecharam para que as pessoas não vissem o que estava acontecendo. Ela vomitava sangue. E no dia seguinte, quando o médico foi para fazer o óbito daquela mulher, ele descobriu que ela estava mais viva do que nunca e totalmente curada. Você pode aplaudir a Jesus Cristo? Aquela mulher estava sofrendo algo que não precisava sofrer por causa de palavras que foram liberadas por uma pessoa que amava ela tremendamente, por causa da falta do conhecimento. Por isso eu quero te exortar: declare bênçãos, fale a palavra, declare bênçãos, fale a palavra. Vocês estão aí, amém? Paulo disse para nos enchermos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito, sabe como? Falando a palavra, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Efésios 5, 18 e 19. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como? Orando? Como? Buscando no monte? Você pode fazer tudo isso. Amém? Você vai orar, buscar no monte, você deve fazer tudo isso. Jejuar, mas Paulo disse: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Vocês estão aí ainda, amém? Se fosse um jogo do Flamengo e o Flamengo atacasse, tinha nego levantando da cadeira, não é mesmo? Você pode se entusiasmar mais com a palavra de Deus, irmão, amém? Eu fui na igreja lá em Nova York e o dirigente estava exortando o povo lá também, meu irmão, falando de um esporte lá, como é que a galera faz, meu irmão. Então na hora do louvor você pode fazer também. O cara estava falando lá para os irmãos lá, irmão. Pode levantar a mão também. Isso aí, eu disse glória ali o varão. Não vi quem foi não, mas alguém ali disse glória. Mais alguém tem um glória para dar? Alguém aí tem um aleluia? Aleluia. No livro há poder em suas palavras. Jesus, pensou, Senhor Josué orou. Pessoal. No livro há poder em suas palavras. Don Gossett elabora uma lista do nunca mais direi. Quem já leu esse livro A Poder em Suas Palavras? Don Gossett, ele elabora uma lista do nunca mais direi. Ele diz: nunca mais direi, eu não posso, pois posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:3.
13. Nunca mais direi, tenho falta de alguma coisa, pois o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Eu continuo ou paro? Eu acho que não estão muito sentindo muita firmeza. É melhor parar, não é mesmo? Continuo? Então você vai participar comigo aí à medida que eu for falando, amém? Você vai interagir mais aí. Uma palavra dessa, meu irmão. Nunca mais direi, eu tenho medo, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Nunca mais direi que tenho dúvidas ou falta de fé, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Romanos 12:3. Deus já concedeu para nós uma medida de fé, irmão. Amém? Nunca mais direi que sou fraco, porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Salmo 27, versículo 1. E aos violadores da aliança que ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Daniel 11:32. Nunca mais direi que Satanás tem poder em minha vida. Olha só o que diz a palavra: filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Aleluia! Oh, aleluia! Nunca mais direi que estou derrotado. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 2 Coríntios 2:14. Você pode dizer glória a Deus? Nunca mais direi que não tenho sabedoria. Olha só o que está escrito: mas vós sois dele, e em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios 1:30. Nunca mais direi que tenho uma doença. Quantos têm uma doença aí, irmão? Não diga isso não. A minha diabetes, irmão, é um casamento. O meu marido, a minha diabetes. Né? Não estou falando para você falar mentido. Eu estou com um sintoma aqui, isso. Mas a minha artrite, o velhinho gosta, o velho mais idoso gosta, que a minha artrite, meu filho, incomoda tanto. Né? Nunca mais direi a minha doença. Por quê? Está escrito: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. E para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8:17. Nunca mais direi que estou preocupado e frustrado, pois a Bíblia diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Em Cristo nós estamos livres. Fala assim: em Cristo eu estou livre da preocupação e da ansiedade. Nunca mais direi que sou escravo, pois... Não é para repetir agora não. Mas melhor errar para mais, né, irmãos? Do que mandar repetir e ninguém repetir. Muito bom, o pessoal que repetiu está de parabéns. Nunca mais direi que sou escravo, pois, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. 2 Coríntios 3:17. Onde está o Espírito do Senhor, irmãos? Dentro de nós. Nós somos livres. Meu corpo, diga, agora você vai repetir, diga assim: meu corpo é templo do Espírito Santo,
Eu sou livre. Aleluia. Nunca mais direi que estou condenado. Para terminar, já estourei meu tempo. Eu vou continuar no domingo pela manhã. Nunca mais direi que estou condenado, pois, portanto, agora nenhuma condenação há. Aleluia. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Declare comigo: estou em Cristo, portanto estou livre da condenação. Você pode aplaudir a Jesus Cristo? Adore! Aleluia! Que quando você, meu irmão, quando eu e você abrimos a nossa boca, veja bem, irmãos, o que tem saído da nossa boca? A nossa boca tem sido fonte de bênção ou de maldição? Tem brotado água doce ou água amarga da sua boca? Fala para o teu irmão assim: ó, eu prometo para você que eu vou me empenhar para ser uma fonte de água doce. Sabe, às vezes, ao invés de Deus nos usar através do nosso falar, quem tem nos usado é Satanás. Às vezes nós falamos coisas que desencorajam a pessoas, desencorajam a vir para a igreja, desencorajam a continuar fazendo aquilo que estava motivada para fazer, né? Não pode ser assim. Nós precisamos ser fonte de água doce. O nosso falar precisa trazer inspiração, precisa trazer encorajamento, conforto, alegria, precisa fazer com que os outros confiem mais em Deus, creiam mais em Deus. O nosso falar precisa produzir salvação, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, e na nossa boca existe um falar de salvação por causa da palavra. Quando falamos a palavra, essa palavra que está fluindo, o falar que está acontecendo conosco, não é um simples falar. Quando nós falamos a palavra, quando nós declaramos a palavra, o próprio Todo-Poderoso está falando. É por isso que alguns pregadores dizem: eu quero ser boca de Deus, por causa da palavra. É por isso que nós temos aprendido a orar a palavra. Quando nós oramos a palavra, nós trazemos um poder maior para a nossa oração. É por isso que nós temos encorajado você a valorizar exponencialmente a palavra. Porque 100% das vezes, quando a palavra de Deus está sendo falada, é Deus falando. Quando alguém está sendo usado em profecia ou revelação, ou vem contar um sonho, existe uma possibilidade muito grande de não ser Deus falando. Por isso a Bíblia fala: você vai julgar. Julgue. Mas quando nós ouvimos o falar da palavra, nós pedimos ao Senhor: Senhor, fala, porque eu tenho certeza que é Deus que está falando.